Horas e 5 minutinhos pelo horário de Brasília. Já vou chamar agora o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Túlio Amâncio aqui comigo na tela também, dividindo essa entrevista. Deputado, primeiro agradeço o senhor a conversar aqui com a gente. Gostaria de começar falando de PEC da transição, não tem como, deputado. Hoje ainda o dia fervilhando a respeito disso, também com as declarações do presidente eleito lá na COP27. Eu vi uma entrevista, deputado, que o senhor falou o seguinte: o governo eleito decidiu pedir muito para conseguir algo. Queria que o senhor explicasse melhor, deputado, e se a senhora acha que realmente existe uma vontade política para fazer com que a PEC da transição, o PEC do Bolsa Família, realmente passe para o ano que vem? Nós temos, pelo que eu tenho conversado com os líderes, disposição de fazer aquilo que foi proposta comum do presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Portanto, aumento real do salário mínimo, na faixa de 1,3%, que foi proposto pelo Wellington Dias, senador eleito, na transição, e os R$200 a mais do Bolsa Família, que são recursos que levam aí em torno de 52 bilhões de reais. Portanto, esses dois pontos, por um ano, nós temos disposição de entregar para a população o quanto antes. Boa tarde, quem está falando aqui é o Túlio Amâncio, falo aqui de Brasília. Boa tarde também a Paula e a todo mundo que acompanha a gente. Olha só, o Carlos Portinho, líder do governo no Senado, ele divulgou uma mensagem agora há pouco para os jornalistas, eu recebi aqui também, que ele fala justamente isso que o senhor disse, da possibilidade de pensar nesses R$600, que foi promessa de Bolsonaro também, nessa questão do salário mínimo, ok, mas aí ele coloca uma condicionante aqui. Ele diz o seguinte: no entanto, precisamos de um ministro para avaliar os impactos de todas estas propostas para saber como acontecerá a recuperação ao longo do ano. Isso quer dizer que a base de Bolsonaro vai colocar como condição saber o ministro para aprovar a PEC, ministro da Fazenda, no caso? Bem, o senador Portinho faz uma colocação, eu tenho conversado com os líderes da Câmara para saber a nossa posição de aprovação. Não vejo uma posição que ele coloca do ministro de o governo explicar, fazer vamos dizer assim, desta PEC com os próximos passos do governo. Mas nós sabemos o impacto, algo em torno de 80 bilhões, e o próprio presidente Bolsonaro já havia proposto fazer isso. Então, nós temos noção do impacto que causa e como conciliá-lo. O senador Portinho pede a indicação do ministro, que seria bom para acalmar o mercado, ou não, né, ou para animar mais os especuladores. Mas o fato é o seguinte: a população brasileira recebeu de todos os presidenciáveis proposta de manter o Auxílio Brasil em R$600, e isso nós queremos entregar à população. O que mais o governo pede, né, e são muitas coisas, mas o governo eleito pede na PEC, nós não temos disposição de entregar por enquanto. Os líderes estão se manifestando pela manutenção daquilo que foi proposto pelo presidente Bolsonaro. Então, este teto de gastos, este extra-teto de gastos seria em torno de 80 bilhões para o ano de 2023. Deputado, eu gostaria de saber se o senhor leu já esse texto dessa PEC da transição, que foi entregue ontem ao Congresso, para contar para a gente até como é que está esse texto, quais são os detalhes. E também existiam muitas críticas que os líderes partidários não estavam participando disso. Não sei se foi isso ou não, como consequência ou não, hoje a gente já teve um anúncio aí de que deve acontecer uma reunião entre esses líderes partidários para discutir a PEC da transição. O senhor está sabendo mais dessa reunião? Ela já foi marcada? O senhor tem detalhes também? Não, eu estou consultando líderes por telefone. Falarei também com o líder da oposição, Rony Queiroz. Primeiro, eu estou pegando a posição dos líderes da atual base do governo e eu não vejo disposição de entregar tudo que está pedido na PEC, liberação de superávit, questão de universidades. Eu não vejo, eu acho que isso não é possível nesse momento. A PEC, para ser aprovada em 2 semanas, porque nós só temos 4 semanas até o recesso. Temos que aprovar a PEC em 2 semanas e o orçamento, já com as condições da nova PEC,
nas outras 2 semanas. Portanto, ou o texto é muito consensual ou ele não vai avançar. É preciso que o governo se adeque àquilo em que há votos para aprovar. O governo eleito é o que eu penso, é o que eu recomendarei ao líder da oposição, o Rony Queiroz, mas a negociação é livre e o governo resolveu pedir muito para ganhar alguma coisa, o que é lamentável porque o impacto no mercado está aí, né? Muita especulação, queda da bolsa, alta do dólar, que era desnecessário se o governo pedisse aquilo que sabe que pode ganhar. Ô, líder, para ficar claro, o senhor tem falado nos pontos de consenso durante a campanha, né? Os R$600, topam conversar sobre o salário mínimo, mas na campanha Bolsonaro ele não falou sobre os R$150 a mais por criança de 6 anos, de cada família beneficiada. Esses R$150 a mais por criança, a base então de Bolsonaro vai ser contra? A gente já pode entender dessa forma? Esses R$150 a mais por criança acima de 6 anos, aumento para o servidor público, correção da tabela do imposto de renda, tudo isso não faz parte do nosso acordo e eu percebo que o que é possível, a velocidade que essa PEC precisa ser aprovada é aumento real do salário mínimo e R$200 a mais para o Bolsa Família e ponto, e por 1 ano apenas. E depois o presidente eleito Lula monta a sua base de apoio e aprova as medidas que propôs para o pode esperar, deputado, sendo aprovada a PEC com essa ressalva aí. Só deve passar os R$600, é isso? Depois aprovarmos o orçamento com esta autorização de gasto a mais. R$200 a mais para o Bolsa Família custa R$52 bilhões. O aumento de 1,3% a mais do salário mínimo deve custar na faixa de R$15 bilhões. Então, eu penso que uma autorização em torno de 70, 80 bilhões é possível ser negociada e ser aprovada rapidamente no Congresso Nacional. Deputado, acabou de chegar uma notícia aqui que Manteiga acaba de renunciar à equipe de transição. A gente sabe que ele era um nome, inclusive, muito cotado pelo governo eleito para ser ou não ser o ministro da Economia, que a gente tanto fala que falta esse nome, mas tinham muitas ressalvas contra ele. Ele fez uma carta endereçada ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que está comandando aí todos os trabalhos, e aí apontou que a intenção de adversários em tumultuar e criar dificuldades para o novo governo como uma das razões para o seu afastamento. Como é que o senhor recebe essa notícia? O senhor já sabia? Não, veja bem, a equipe de transição é muito longa, é muita gente, né? Não são aqueles 50 nomes. Já estão em quase 150 nomes. Que eu percebo. E já foi dito pela presidente do PT que quem está na transição não necessariamente. Então, essas especulações não me parece que afetam muito o contexto. Nós temos que ter esperança de que o presidente Lula seja aquele, ou tenha o comportamento que levou muitos líderes do mercado financeiro a apoiá-lo, né? A expectativa de muitos é que ele faria uma decisão mais conservadora no seu governo, mais conciliadora, uma despetização do governo e, em especial, uma transição tranquila. Mas não é o que nós estamos vendo. Então, vamos aguardar. Eu torço para que o Brasil continue com inflação menor que os Estados Unidos e Europa, com crescimento econômico maior que os Estados Unidos e Europa e com uma menor taxa de desemprego dos últimos anos, que é o que o presidente Bolsonaro está entregando com o seu governo para todos os brasileiros. O líder, como o partido do senhor, o Progressistas, deve se postar na Câmara e no Senado a partir do ano que vem, há possibilidade de ingressar à base do presidente Lula, que assume a partir do dia 1º de janeiro? Isso é uma decisão que a nova bancada eleita de senadores e deputados deve se reunir e tomar. Mas eu não vejo ambiente para ingressar na base do governo, porque o eleitorado
bolsonarista está muito radicalizado e os parlamentares terão dificuldade de fazer essa transição. Nós podemos ajudar o governo a botar matérias como essa, que são do interesse do Brasil, mas não temos, me parece que a bancada eleita não teria condições imediatas de ingressar na base do governo. Mas isso não foi, esta reunião não aconteceu ainda entre os parlamentares eleitos e não tem uma posição do Progressistas sobre isso. Eu, pessoalmente, defendo que o partido fique neutro, aguardando a pacificação do Brasil, que é uma tarefa prioritária do presidente eleito, o presidente eleito Lula, e que não parece caminhar nessa direção. Já está aí o Flávio Dino falando em revogaço de medidas do governo Bolsonaro, já temos aí problemas com a transição e a equipe econômica, e se não pacifica o Brasil, o parlamento vai refletir essa divisão. Vou aproveitar que o senhor está falando dessa pacificação. Queria repercutir também com o senhor e perguntar a sua opinião a respeito das manifestações em defesa do presidente Bolsonaro, contra o presidente eleito Lula, que tem acontecido aí pelo país, manifestações inclusive com ministros durante uma viagem que eles fazem aos Estados Unidos. A gente teve a fala de Barroso repercutindo bastante do perdeu Mané, o próprio Barroso jantando em um restaurante lá com o advogado do presidente eleito Lula. Como é que o senhor está vendo essas manifestações acontecendo e o comportamento dos atuais ministros? Os ministros, a maioria, tomaram partido a favor do ex-presidente Lula e contra o presidente Bolsonaro. O conjunto de resoluções emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral no último mês para prejudicar Bolsonaro e favorecer Lula é absolutamente indescritível e injustificável. Mas tudo isso vai ter o seu momento de ser explicado. Em determinado tempo nós saberemos todas as medidas que foram tomadas pelo TSE, muitas delas não são públicas e vão se tornar públicas, e haverá um julgamento da população sobre o comportamento da justiça, que tinha que ser imparcial, mas não foi nesse pleito eleitoral. De qualquer forma, tudo isso será discutido no âmbito correto. E, lamentavelmente, para mudar o resultado da eleição, só a justiça. E a justiça, obviamente, já tem lado e não vai se mover nessa direção, lamentavelmente, porque foram muitas as irregularidades, a imparcialidade e o ativismo político do judiciário afetando o resultado da eleição. Tem provas, deputado? Porque eu me lembro que a denúncia, por exemplo, de rádios do Nordeste, as provas acabaram que o Alexandre de Moraes acreditou que não eram suficientes. Existem provas mais suficientes, realmente, que o senhor está falando? Agora, já que o senhor está dando spoiler, vamos aprofundar mais, né, Túlio? Existem mais provas aí, mais dados que a gente possa entender realmente do que vocês estão falando? Não, este é uma realidade. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, proibiu a investigação dos institutos de pesquisa, proibiu a investigação deste erro das empresas de comunicação, proibiu a divulgação de operações que envolviam a Polícia Federal nas rodovias, que estavam transportando eleitores, eventualmente pagando por esses eleitores para serem transportados. Ele proibiu não só de fazer a fiscalização, como também de divulgar os achados dessa fiscalização. Então, montou-se um grande conluio, né, entre o judiciário e a política para tirar Bolsonaro do poder. Isso vai ter um preço que todos nós brasileiros vamos pagar. Eu torço para que não seja um preço alto, porque também sou brasileiro e nós queremos um país pacificado e em progresso, como nós estamos entregando. Vou repetir: inflação menor que os Estados Unidos e Europa, crescimento econômico maior que os Estados Unidos e Europa e menor taxa de desemprego nos últimos anos. É isso que Lula tem que continuar entregando para o Brasil para justificar a sua presença no governo do país. Ô, líder, o senhor falou aí sobre a questão das rádios, das pesquisas. Há pouco tempo o senhor apresentou uma ideia, uma proposta de limitar a atuação desses
institutos de pesquisa, na divulgação dessas pesquisas, mas depois não se falou mais sobre isso, iam trabalhar em cima do texto. Essa história morreu ou ainda há a possibilidade dessa proposta que limita, que coloca um período aí até onde esses institutos podem errar, uma margem até onde eles podem errar diante do resultado? Como é que está essa proposta? São dois conjuntos de projetos na Câmara dos Deputados. Um conjunto com mais de 30 projetos proíbe a divulgação de pesquisas nos últimos dias, a maioria deles por 15 dias antes da eleição. Estão todos apensados ao projeto da deputada Cida Borghetti de 2012. E um outro que pune, regulamenta, os erros das pesquisas, que estão apensados ao projeto do deputado Rubens Bueno de 2011. Este meu está pensado a esse projeto que criminaliza as pesquisas, os erros da pesquisa, porque efetivamente elas interferem no resultado da urna. As pesquisas demonstram que 3% dos eleitores mudam de voto para não perder o voto, ou seja, votam naquele candidato que as pesquisas da véspera da eleição estão dizendo que vai ganhar. Então, se 3% mudam de voto e a eleição foi decidida por 50,09%, esta pesquisa errada pode ter de novo decidido o resultado da eleição no Brasil. Isso não pode ficar impune. Deputado, para encerrar até liberar o senhor, que a gente viu que o senhor está aí andando em algum lugar, me falaram que o senhor parou até uma excursão para conversar com a gente. Obrigada. Quero... Respeito do presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem notícias dele, ele anda sumido, até mesmo nas redes sociais. Ontem eu achei publicações dele que ele mesmo colocou, que já saiu, inclusive, de algumas redes sociais, está em outras, mas foram mensagens dele muito mais ponderadas, não me pareceram o presidente dos últimos 4 anos. Se o senhor sabe como ele está, o que está acontecendo, o porquê dessa reclusão dele também, e se ele vai entregar ou não a faixa ao presidente Lula no dia da posse. O presidente está refletindo sobre todo esse contexto, né? Quando ele disse todo o sistema está contra nós, é porque de fato havia uma grande conjuntura de forças buscando evitar que ele continuasse na presidência, né? De todas elas eu não reclamo, mas do ativismo do judiciário tem que reclamar, que o judiciário tem a obrigação de ser imparcial e não foi. Mas o presidente está em reflexão, está com eles em tela, está certamente voltará a liderar o povo brasileiro. São 58 milhões de votos, né? É a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado do Partido Liberal, e também o governo de São Paulo, que é a segundo maior orçamento do Brasil, que estão administrados, né, por bolsonaristas. Então nós teremos sim o presidente liderando esse movimento, que é natural, o movimento de oposição do Partido Liberal e dos que se elegeram vinculados ao presidente, e vamos aguardar com que capacidade de trabalho o presidente eleito Lula vai pacificar o país e vai tomar medidas que sejam aceitáveis pelo conjunto total da sociedade para evitar que as manifestações continuem. É isso que nós esperamos, né? Um Brasil pacificado, progredindo e entregando resultados na economia, como o presidente Bolsonaro entregou, o ministro Paulo Guedes, apesar da pandemia e apesar da guerra da Rússia e da Ucrânia. Deputado Ricardo Barros, muito obrigada por participar aqui com a gente. Esse é um espaço que eu já quero deixar aberto, como a gente deixa a todos os políticos que a gente conversa aqui. Sempre das 5 às 5h30 a gente faz essa análise dos assuntos que são tão importantes para também dar um esclarecimento à população. Muito obrigada, viu, deputado? Um abraço a vocês.